13 ao 18. Que a equipe de louvor abençoadíssima, irmãos, o Senhor nos deu. Louvado seja o Senhor. Malaquias, capítulo 3, de 13 em diante. Malaquias, capítulo 3, de 13 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Todos comigo, o 17 e o 18. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pai, exalta o Cordeiro como o Senhor já tem feito no culto desta noite. Pai, como a Tua presença graciosa aqui já tem nos abençoado, na pessoa do Espírito Santo que manifesta e exalta o Filho. Senhor, continua conosco. Senhor, Moisés disse ao Senhor que se o Senhor não fosse com ele, ele não queria sair daquele lugar no deserto. Senhor, é a mesma coisa. Se o Senhor não for conosco, nós não moveremos deste ponto. Mas vai conosco, Senhor. Oh, Senhor, como essa chuva copiosa que cai lá fora, que é bênção do Senhor, que chuvas de bênçãos do Teu Espírito caiam sobre a igreja nessa noite. Nós te pedimos, Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Há dias em que o povo de Deus se desvia do seu bendito Deus. E, amados irmãos, é assim nos dias de Malaquias. Deus diz que ama o povo questiona o amor de Deus. Os sacerdotes, queridos amigos e irmãos, traem o Senhor, oferecendo animais impuros e indevidos, amados amigos e irmãos, na oferta do sacrifício, e motivam também ao povo para que ofereçam um sacrifício impuro e que não agrade o Senhor. Se não bastasse, amados amigos e irmãos, a palavra do Senhor nos revela que o povo de Deus é adúltero. Os líderes estão traindo as suas mulheres e estão enfatizando que deve haver divórcio no meio do povo. Não obstante, amados irmãos, Deus chama o seu povo para voltar a Ele. Mas esse povo diz, do que havemos de voltar, nós estamos bem com o Senhor. E Deus diz que eles são ladrões e roubadores, porque não dão dízimo e oferta. O Senhor os convoca, o Senhor os disciplina, o Senhor os confronta, o Senhor os ama. Mas como nunca, o coração do povo de Deus está endurecido nos dias de Malaquias. Então o Senhor, amados irmãos, já se aproximando do final do livro, Ele estabelece claro diante de nós a grande verdade que nem todo mundo que está no meio da igreja de Cristo Jesus é crente. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Nem todo mundo que está na igreja de Cristo Jesus, no meio do povo de Deus, de maneira visível, tá? Não estou falando invisível. Nem todo mundo que está no meio da igreja, do povo de Deus, de maneira visível, é um verdadeiro cristão. E nesse texto que nós lemos, amados irmãos, o Senhor pinta um quadro no qual mostra claramente a diferença entre o crente falso e verdadeiro. A diferença entre o crente falso e verdadeiro. E, em primeiro lugar, no seu quadro, o Senhor pinta a figura do crente falso. Ao olhar para o texto, amados irmãos, o Senhor nos diz que esse crente falso, em primeiro lugar, é alguém que é duro com o Senhor. É alguém que é mal agradecido. Ele fala mal de Deus. Ele não olha para a providência de Deus. Ele não olha para a bondade de Deus. Ele não considera o sustento de Deus.
Ele não considera a grande redenção que o Senhor deu ao seu povo. Ele não se lembra, como os judeus, que Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito. E eles aqui nem se lembram que Deus os restaurou do cativeiro babilônico. Eles se esquecem de Deus, eles são duros, eles são ingratos, eles falam mal de Deus publicamente. Eles reclamam do Senhor. E é assim também nos dias de hoje, amados amigos e irmãos. Crentes falsos falam mal de Deus, reclamam de Deus, murmuram contra Deus. Eles não consideram o tamanho da sua salvação. Eles não consideram o que significou Deus fazer esse homem sem deixar de ser Deus, ir a uma cruz e ser cravado nela para pagar os nossos pecados. Eles não consideram o cuidado, o perdão e a paciência de Deus com eles todos os dias. Eles se acham justos, eles se acham bons, e porque as coisas não saem do jeito que eles querem, eles falam mal de Deus. Para os seus irmãos, para muitas pessoas, palavras duras contra o Senhor. O falso crente, em primeiro lugar, é um mal agradecido. Ele fala mal de Deus. Mas o falso crente, amados amigos e irmãos, olhando para o texto também, é de fato, amados irmãos, um cínico. É alguém que tem uma disfarçatez incomparável. O Senhor disse: vocês estão falando palavras duras de mim, para mim. E eles dizem: que temos falado contra ti? Veja bem, amado irmão, a disfarçatez, o cinismo característico do povo judeu. Amados irmãos, é impressionante. Deus começou o livro dizendo: eu amo vocês. Eles dizem: o Senhor não nos ama nada. Deus diz: eu amo, eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Os dois eram pecadores, mas eu resolvi restaurar e salvar Jacó, e Esaú e sua descendência serão destruídos. Deus diz a eles: vocês não me estão tratando bem. Eles: no que nós não estamos tratando bem? Deus diz a eles: voltem para mim. No que temos que voltar contra ti? Vocês têm me roubado. No que temos te roubado? E agora, amados amigos e irmãos, o Senhor diz: vocês estão falando mal de mim. No que estamos falando palavras duras contra o Senhor? Amados irmãos, eles não admitem os seus pecados. Irmãos, isso é terrível. Existem pessoas, irmãos, que elas começam a frequentar a igreja, e elas frequentam 1 ano, 2, 3, 4, 5. Um dia um crente chegou para mim, reverendo João, e falou assim: eu não preciso ouvir mais sermão. Eu já sei tudo que a Bíblia diz. Eu venho para a igreja só porque eu tenho que ter comunhão. Mas todo o texto que o pastor pregar da Bíblia eu já sei. Eu não preciso ouvir mais sermão. Eu falei: misericórdia! Esse irmão não entendeu nada. É claro que nós precisamos ouvir sermões, irmãos. Deus fala conosco na sua palavra. Mas quem diz que não precisa ouvir sermão é alguém que se endureceu. É alguém que está na igreja e Deus o confronta e ele diz: essa palavra não é para mim. O pastor chega aqui e prega uma mensagem dura, ele fala: que pena que fulano não vem no culto, essa mensagem era para ele. Meu irmão, Deus tenha misericórdia. Nossa, o pastor bateu duro demais. Para que bater duro desse jeito na gente? Não crê que Deus fala na pregação. Ele não aceita a palavra de Deus. E essa é a disfarçatez do povo judeu. Deus está chamando, Deus está confrontando, Deus está batendo porque ama, mas o falso crente, ele não aceita uma mensagem de amor quando ela confronta o seu pecado e nem aceita mensagens de confrontação. Preste atenção, quando você ouve um sermão que te incomoda, que você mexe para lá e para cá no banco, certo? Um sermão que confronta o seu pecado, você rejeita? Ou você aceita a palavra de Deus? Eles dizem: não é comigo, é com o outro. Mas além, amados irmãos, desse cinismo que é característico deles, e além, meus santos irmãos, de serem duros contra Deus, nós vemos que os falsos crentes, amados amigos e irmãos, eles têm motivações equivocadas. Os falsos crentes têm motivações equivocadas. Olhem comigo o versículo de número 14, o que eles dizem. Eu vou ler, preste atenção. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Motivações equivocadas. A palavra inútil no hebraico, amado irmão, literalmente foi uma vacuidade. Foi algo vazio para nós. Não adiantou de nada. É isso que eles estão dizendo aqui. Olha o texto: inútil é servir a Deus. E aí eles usam a expressão que nos aproveitou. Essa expressão no grego é o seguinte: que lucro eu tive com isso? Eles estão indo à igreja e servindo a Deus atrás de bênçãos materiais somente.
E como Deus traz uma crise para a nação, como Deus faz as nações vizinhas prosperarem, eles então revelam o coração deles. Eles dizem, não vale a pena servir o Senhor. O que eu ganho com isso? É como quando alguém vem dizer para você, que Deus é esse que você tem? Você tem esse Deus, mas continua pobre. Você pode ser pobre, mas é rico da graça de Deus, irmão. A presença do Senhor está na sua vida. Você não é um interesseiro. Você não serve a Deus para aumentar sua conta bancária. E errado está quem vem à igreja e dá o dízimo, achando somente que porque ele dá o dízimo, Deus vai aumentar o seu recurso. Não é isso que a Bíblia ensina. Nossa motivação não é ganhar algo em troca. Nossa motivação não é ganhar dinheiro. Nossa motivação não é tornarmos-nos mais ricos. Nós adoramos a Deus porque Ele nos salvou e deu Cristo Jesus na cruz para pagar os nossos pecados. Nós adoramos por amor. Nós já recebemos tudo, amados irmãos. Nós já recebemos o maior de todos os presentes. Então, amados irmãos, nós não podemos ter motivações equivocadas. Nós adoramos a Deus porque nós recebemos, nós fomos perdoados, nós fomos salvos, mas eles se revelam grandes teólogos da prosperidade e da antiguidade. Eles estão doando-se para Deus e Deus não está respondendo, então eles estão dizendo, é inútil. Olha para você ver o que diz o texto. Eles disseram o seguinte, inútil foi guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Irmãos, olha a falsidade desse povo. Eles andavam, a palavra de luto é literalmente chorando. Eles, Deus, perdoa os nossos pecados. Irmãos, eles tinham teatro, eles vinham para o culto e diziam, Deus, eu pequei, eu não valho nada. Mas era uma mentira descarada, incomparável. E Deus conhecia o coração deles e sabia que eles estavam querendo algo em troca, então Deus não dava nada para eles. E eles então revelam uma motivação equivocada. Preste atenção. O falso crente é um mal agradecido, o falso crente é um cínico, o falso crente serve a Deus por motivações equivocadas. Mas, irmãos, ao olhar para o texto diz que o falso crente acusa a Deus de injustiça. O falso crente acusa a Deus de injustiça. Viu o trovão do Senhor dizendo? Não o acuse de injustiça. Deus coopera com a pregação, amados amigos e irmãos. Olhem comigo para você ver o versículo de número 15. Vocês vão ler para mim. 1, 2, 3. Leiam, por favor. Ora. Deus é injusto. Feliz é o ímpio. Feliz é o carnal. Olha o que esses crentes estão dizendo. Feliz é o que está lá no mundo, tomando todas, cheirando todas, bebendo todas, pegando todas, porque ele é feliz, ele zomba da cara de Deus, e ele ainda fica rico, ele enrola o pobre, ele engana todo mundo, ele traz esposa, ele ri na cara de Deus, e Deus não faz nada. Que conversa fiada é essa de servir a Deus? Melhor é quem se farta do pecado. Querido amigo, irmão, que loucura. Pessoas que se dizem crentes não podem falar assim. Asaf, amados irmãos, do Salmo 73, diz que pensou isso e quase se desviou. E logo pediu perdão a Deus e entrou na casa de Deus e atinou que o fim dos incrédulos vai ser a morte eterna. Mas, amados amigos e irmãos, os falsos crentes acusam Deus de injustiça. Eles merecem o inferno. Cristo morreu na cruz. Eles têm recebido muito mais do que merecem. Mas porque Deus não faz o que eles querem, eles dizem, está vendo o ímpio lá? Está se esbaldando no pecado e Deus não destrói. E eu aqui estou gastando minha vida em vão. Que besteira é essa? Ficar vindo na igreja 5 horas da tarde, no dia de domingo, eu podia estar vendo o jogo. Ou uma chuvinha gostosa, podia estar dormindo. Isso é coisa de gente besta. Crente é tudo bobo mesmo. É isso que ele está falando, irmão. O falso crente. Então, nós vimos, irmãos, ele fala mal de Deus, certo? O falso crente é cínico, o falso crente tem motivações equivocadas, o falso crente, amados amigos e irmãos, acusa Deus de injustiça. Irmãos, nós temos que avaliar o nosso coração diante de um texto como esse, porque a Escritura é o bisturi de Deus, do qual ele faz a cirurgia dentro de nós. Então, ele nos abre agora, a palavra vai nos abrindo, e ela, como espelho, mostra a inflamação que há dentro do nosso coração. E eu quero lhe perguntar, você tem se portado como falso crente em algum momento da sua vida? Você acha que porque você fez coisas boas, Deus deveria te dar algo em troca?
Você acha, amado amigo e irmão, porque você tem tentado ser certinho, Deus deveria te abençoar mais, e você ficou chateado, porque você viu seu irmão se esbaldando no pecado, fazendo coisas erradas, e de repente Deus deu presentes maravilhosos para ele, e você não tem nada? Se você ficou chateado e irado por isso, você está tirando o seu senso de justiça de você, e não de Cristo Jesus. Você está se achando bom, veja o trovão e o relâmpago do Senhor, e abandone o seu pecado, porque Deus é um Deus que se levanta contra o falso crente, e se levanta contra o pecador. Irmãos, alguns anos atrás eu li um livro de Tim Keller, chamado Deus Pródigo, que eu achei maravilhoso. Ele conta, amados irmãos, uma história de uma peça, que trata da vida de dois grandes músicos, Salieri e Mozart. Salieri, queridos amigos, isso é um romance, uma obra de teatro, mas foi espetacular. Era um homem que tentava ser certinho, nunca fez nada errado com nenhuma mulher, levantava cedo, estudava música, tocava, se esforçava, e era o primeiro pianista da orquestra de Viena, na Áustria. Até que apareceu Mozart. Mozart, amados irmãos, tocava com a alma. A música se lhe saía de dentro, mas ele era um bom vivant. Ele era um boêmio, ele dormia pouco, ele saía com muitas mulheres, ele se entregava ao vício, mas quando ele sentava no piano e tocava, parecia que os céus se abriam e a bênção de Deus se manifestava. Então Salieri escreveu uma carta a Deus dizendo: Deus, eu fui fiel a ti, Deus, eu te amei, Deus, eu me esforcei, e o Senhor me traiu, veio esse safado, esse que não lhe faz caso, e o Senhor deu para ele o talento de maior pianista. Deus, eu te odeio. Ele nunca amou o Senhor, ele servia o Senhor por aquilo que ele queria receber em troca. E eu quero convidá-lo a fazer uma análise do seu coração nessa noite. Você ama o Senhor? Se o Senhor não te der as coisas que você está esperando, qual vai ser a sua resposta? Se você ficar murmurando, se você atuar com cinismo, se você revelar motivações equivocadas, se você chamar Deus de injusto, talvez você seja um falso crente. E se for, eu clamo ao Senhor que você se arrependa em nome do Senhor Jesus. Porque não vai adiantar, amado irmão, você chegar lá no último dia, quando Jesus te mandar para a esquerda, e você vai falar: eu fui na igreja presbiteriana do Guará 2, Senhor, eu ouvi o pastor Roster. Jesus vai falar: esse é o problema, você deveria ter escutado a mim. Amados amigos e irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Se você tem se portado como um falso crente, arrependa-se hoje dos seus pecados, confesse-os, deixe-os. Mas se você insistir nesse caminho de justiça própria, de orgulho e de soberba, eu temo em dizer-lhe que no último dia você poderá ir para um lugar de fogo e enxofre, e lá as coisas não serão muito boas. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da nossa vida, em nome de Jesus. Há uma grande diferença entre o crente falso e o crente verdadeiro. E ao olhar para o texto, amados irmãos, depois de pintar o quadro do crente falso, o Senhor então pinta diante de nós a figura do crente verdadeiro. O texto fala da diferença entre o crente falso e o verdadeiro. Ele nos mostrou o falso, agora ele vai nos mostrar o verdadeiro. Ao olhar para o texto, amados irmãos, o texto diz que os crentes verdadeiros, eles temem ao Senhor. Olha o que diz o texto: então os que temiam ao Senhor. E, amados irmãos, depois, no final do versículo 16, vai dizer novamente: eles temem ao Senhor. Temer ao Senhor, amado irmão, não é ter medo de Deus a ponto de fugir dele. É ter santo temor, é ter reverência. Temer a Deus é algo misturado com amor intenso, uma profunda admiração, mas um santo respeito. É saber que Deus é um Deus de amor, é saber que Deus é um Deus de graça, é saber que Deus é o nosso Pai, mas é saber, amados amigos e irmãos, que Ele é o Todo-Poderoso Rei do Universo, que Ele merece toda honra, toda glória, todo respeito. É saber que Ele me ama e é meu Pai, mas é saber que Ele é santo, justo e Deus que se ira contra o pecado. Temer a Deus, amado irmão, é amá-lo de todo o coração, mas é honrá-lo com uma vida piedosa, porque nós o respeitamos por quem Ele é e porque Ele tem feito grandes coisas por nós.
Mas outra característica do crente verdadeiro é que, além de temer ao Senhor, ele estimula os seus irmãos. Irmãos, imaginem no meio do povo de Israel os sacerdotes dizendo: está vendo? Larga esse negócio de cultuar a Deus, para de ofertar, olha para você ver, não valeu de nada, você não está ganhando nada com servir a Deus, pare com isso, olha lá para você ver, as nações ao nosso redor, todos ímpios, enriquecendo, e a gente aqui tudo pobre, não vale a pena, a liderança está desviando o povo, amados irmãos. Mas ali a gente que teme a Deus, e o verdadeiro crente, ele estimula os seus irmãos. Olha o que diz aqui o texto: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O texto não diz o que eles falavam, mas a ideia do contexto é clara, que eles falam a palavra do Senhor uns aos outros. Eles estimulam uns aos outros. A Bíblia em Hebreus capítulo 10 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para estimularmos-nos ao amor e às boas obras. E não deixei de congregar-vos, quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Mas sim que estimulemos uns aos outros, amados irmãos. Oh, amados irmãos, e admoestemos uns aos outros com a palavra do Senhor. Querido, o verdadeiro crente, além de temer a Deus e honrá-lo, ele fala a palavra de Deus. Ele abençoa os seus irmãos. Ele procura fazer discípulo. Ele estimula os irmãos a caminhar em fidelidade. Ele quer estudar o livro. Ele quer abrir a palavra. Ele quer compartilhar a verdade. Ele fala a palavra de Deus, porque ele sabe o poder da palavra de Deus. Tem para converter o pecador, para santificar a igreja e para nos manter fiéis no caminho. Os verdadeiros crentes, eles temem ao Senhor, mas eles estimulam uns aos outros, falando a palavra de Deus. Mas ao olhar para o texto, amados irmãos, o texto vai dizer a nós que esses verdadeiros crentes, eles também oram ao Senhor. O texto diz aqui, e eu vou dizer por você porque que eu acredito, eu fico com a tradução King James aqui, eu dei uma olhada nela hoje à tarde, e ela diz aqui o seguinte: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Irmãos, essa palavra atentava e ouvia aqui é a mesma coisa. Deus ouvia com atenção, essa é a ideia do texto no hebraico, e ouvia. O que acontece? Deus estava vendo o testemunho deles ao falar a palavra de Deus uns aos outros e ao se estimularem na caminhada, mas a tradução daqui de James eu amei e disse o seguinte: e o Senhor ouvia atentamente as suas orações. O verdadeiro crente, ele ora, porque ele sabe que ele não consegue permanecer firme na caminhada sem depender do Senhor. Ele sabe que por si mesmo ele jamais vencerá o pecado. Ele sabe que se ele não estiver prostrado na presença do Senhor, vazio de si e cheio do Espírito Santo, ele não vai anunciar a palavra com poder. Ele sabe que se ele não orar e for visitado com poder e com a presença do Senhor, ele não vai poder testificar e ser instrumento de transformação. Ele sabe que se ele não orar e os céus não se abrirem e Deus não visitá-lo com poder, ele pode anunciar quantas vezes for a palavra, mas ninguém vai se converter. Então, o verdadeiro crente, meu santo irmão, você que está aí na galeria, preste atenção, o verdadeiro crente ora! Você ora! Quem não ora é um soberbo e corre o risco de ser incrédulo. Porque, de fato, na prática, eu falei isso aqui no primeiro sermão que preguei nesse livro, essa pessoa é um deísta. Sabe o que é um deísta? É alguém que acredita que Deus existe, criou o mundo e sumiu na existência. E agora você não pode ter mais contato com Deus. E uma das grandes características do deísta é o seguinte: ele não ora. Porque ele não acredita que Deus intervenha. Então, se você não ora, você pode dizer que canta, que adora, mas se você não ora, sabe o que você está dizendo? Que você acredita que Deus não tem nada a ver com a sua vida. Você diz assim, você está dizendo: olha, se eu não me virar nos 30, esse negócio de Deus é baboseira. Se eu não fizer por mim, já era. Irmãos, não é assim. Nós oramos e Deus ouve as nossas orações. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, olhe para o espelho. Você é um verdadeiro crente? O verdadeiro crente busca o Senhor em oração, precisa do Senhor, ama o Senhor, depende do Senhor. Não dá para ser crente sem ter uma séria vida de oração, meus irmãos. Se nós somos verdadeiros cristãos, nós vamos orar porque nós amamos o Senhor, nós precisamos do Senhor, nós queremos estar com o Senhor. É uma delícia deleitarmos-nos em sua santa presença. O verdadeiro crente, ele ora. Mas olha para o texto, amados irmãos, além de tudo que eu já disse,
que ele teme ao Senhor, que ele estimula os irmãos com a palavra, que ele é alguém que ora e por isso Deus ouve as suas orações. Esse verdadeiro crente, irmão, tem o seu nome escrito no livro da vida. Ele foi eleito antes da fundação do mundo, é o que diz o texto. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, Deus tem diante de si o seu livro aberto. Irmãos, a vida é difícil, as lutas são intensas, mas ainda que nós soframos neste mundo, se nós cremos em Jesus, o Senhor está com o seu livro aberto, e Ele está olhando o nome lá, Ruth Macedo, que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Cláudio Ramos, comprado em Cristo Jesus, está lá no livro da vida. Glória a Deus. Oster Guimarães Lopes está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Meu nome está no livro da vida. O seu nome está lá. Louvado seja o Senhor. Irmãos, fiquemos de pé. A história não acabou. O Senhor está no controle de tudo. E Ele escreveu o nosso nome no seu livro. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas, amados amigos e irmãos, o texto diz que uma outra característica desses verdadeiros crentes que são piedosos é que eles jamais esquecem do seu Deus. Olha o que diz o texto, amado irmão. O texto diz a nós: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Se você se lembra do Senhor, se você caminha com o Senhor, se você não deixou o seu Deus, sabe por que isso está acontecendo? É porque Deus te amou antes que mundo houvesse. É porque Deus, na sua soberania, escreveu o seu nome nesse livro. Deus não escolhe com base em mérito, irmão. A Bíblia diz que Ele escolhe soberanamente por amor. E se você creu, não fique brigando. Ah, fulano não é escolhido. Eu e você não sabemos quem é. A grande questão é o seguinte: se você creu, é porque você é dos escolhidos. E se você ama o Senhor, busca o Senhor e se lembra do Senhor, é porque o seu nome está lá naquele livro, irmão. Foi escrito lá desde a eternidade. Então, louve o Senhor, ame o Senhor, caminhe em fidelidade na presença do Senhor. Irmãos, um dos salmos que eu mais amo é o portal de ouro que abre o livro de cânticos e adoração. Ele começa dizendo, pintando um quadro do justo e do ímpio, mas nos 3 primeiros versículos ele diz quem é o verdadeiro crente. E ele diz assim: bem-aventurado, e essa palavra para o judeu, irmão, arre significa aquele que prospera, aquele que marcha, aquele que avança. Ser bem-aventurado para o judeu, um povo peregrino, um povo forjado na urdidura da luta, a ferro e a fogo, na fornalha da aflição, um povo forjado no deserto. Amado amigo e irmão, oh Deus, glória ao teu nome. Para o judeu, amado irmão, ser bem-aventurado é marchar. Uma boa tradução seria: marche o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O verdadeiro crente foge do pecado. O verdadeiro crente ama, estuda e se enche da palavra. O verdadeiro crente ama estar nos rios da presença de Deus. E por isso ele resiste a tempestades, porque ele está cheio e é descedentado pelo Senhor. E consegue permanecer firme na caminhada, porque ele bebe das águas do Espírito, de joelhos diante da palavra, sendo alimentado pelo seu Deus. Oh, meu irmão, se você é um verdadeiro crente, glorifique ao Senhor, que te escolheu, que te salvou, que tem te preservado. Ele vai te levar a bom termo até o dia final. Naquele dia de glória, você ouvirá o Senhor dizendo: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que lhe foram preparadas. Então fique firme. Não dê ouvidos a Satanás. Não dê ouvidos às seduções do inferno. Fuja, amados irmãos, dos ataques do pecado. Fuja desse seu orgulho miserável que apaga o espírito na sua vida.
Clame a intervenção de Deus em você. E diga, Senhor, me ajuda a viver como um verdadeiro crente, porque a palavra diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então diga, Senhor, santifica a minha vida, eu quero ver o Senhor. Você é um verdadeiro crente? Quem é um verdadeiro crente, diga amém. Amém. Oh, glória, louvado seja Deus, tem muito. Louvado seja Deus. Há diferença, irmãos, há diferença entre o falso crente e o verdadeiro crente. No primeiro quadro, nós vimos o falso crente. No segundo quadro, nós vimos o verdadeiro crente. E agora, então, no terceiro quadro, a gente vê o trato de Deus. O trato de Deus com o verdadeiro crente e com o falso crente. Isso está, amados irmãos, no versículo 17 e 18. Eu vou ler o 17, vocês o 18. Diz assim: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Vocês o 18, povo querido, por favor. Semana que vem eu e o pastor João pregaremos no capítulo 4. Então eu vou invadir só um pouquinho, depois a gente volta semana que vem no versículo 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Amados amigos e irmãos, o texto mostra o trato de Deus. O trato de Deus com o verdadeiro crente e com o falso crente. E o texto diz a nós, no versículo 17, que o trato de Deus, amado irmão, com o verdadeiro crente é o seguinte: eles serão para mim particular tesouro. Deus diz para o verdadeiro crente: você é minha pérola preciosa. Eu te amo. Eu quero você. Você é o meu tesouro. A ideia do texto. Particular é meu. Ninguém tasca. É aquele texto: chamei-te pelo nome. Tu és meu. Você me pertence. Eu não abro mão de você. Você é minha. O Senhor está dizendo: serva querida, você é minha. O Senhor está dizendo: santo varão, você é meu tesouro particular. Conquistei você na cruz. Mas, além disso, amado irmão, estabelecendo essa diferença no seu trato, o Senhor vai preparar o dia final. E naquele dia, esse Senhor dos Exércitos, que é todo-poderoso, por isso é Senhor dos Exércitos, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Ele diz que vai poupar o verdadeiro crente. A ideia de poupar é que ele vai ter misericórdia. E ele diz que fará isso como um pai poupa o filho que o serve. A ideia é o seguinte: como um pai que ama o filho obediente, que cuida dele, assim, Valdir, o Senhor vai cuidar de você para a glória e honra de Jesus. O Senhor vai nos poupar, vai nos preservar, vai dizer: vem para cá, eu te amo. Irmãos, um versículo que eu amo demais na Bíblia é Deuteronômio 32:10. Deus fala do seu povo, e aí, minhas queridas irmãs, eu quero dizer para vocês, vocês são as meninas dos olhos de Deus. Deus diz assim: ó, eu achei o meu povo no deserto, numa terra, num lugar povoado de uivos. Imagina assim, um monte de lobo, né? Você sozinho lá no deserto e os lobos. E você lá tremendo de medo, os lobos vão me matar. Mas ele diz: eu achei ali o meu povo. E aí ele diz: eu o rodeei. Deus veio, expulsou os lobos, cuidei dele, guardei-o como a menina dos meus próprios olhos. No deserto, irmão, muita gente fica cego por causa das tempestades. Por isso o peregrino protege a pupila, a menina dos olhos, para não ficar cego. Deus te protege como a parte mais frágil dele. Ele vai poupar você. Ele vai te preservar. Você vai passar a eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho que me segurar para não ficar chorando aqui a noite inteira. Mas, irmãos, o Senhor disse que aí nós veremos a diferença. Se você creu em Jesus, você vai ser poupado no dia final. Você vai estar juntinho do Senhor. Você vai desfrutar de alegria eterna na sua presença. Vai ter um relacionamento precioso e maravilhoso com Ele. E Ele diz: então você vai ver a verdadeira diferença entre o justo e o perverso. Entre o falso crente e o verdadeiro crente, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas talvez você me pergunte: pastor, o que acontecerá se o verdadeiro crente vai ser tão abençoado? O que acontecerá com o falso crente? O versículo 1 do capítulo 4 diz que Deus está preparando, amado irmão, um dia que arde como fornalha.
E todos os soberbos, aqueles que não honraram, não respeitaram, não creram em seu filho, não honraram seu nome, todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O resto da palha que sobrou do trigo. É isso que está dizendo. O dia que vem os abrasará, Deus vai queimá-los no fogo do inferno, eternamente. É isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. E aí diz o Senhor, de sorte que não vai ficar raiz nem ramo. Deus vai acabar com tudo. Eles não vão ter chance alguma. O trato de Deus, irmão, é diferente. Irmão, eu quero convidá-lo a considerar a sua vida. Jesus, aproximando-se do final do maior sermão da história, disse o seguinte, em Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Naqueles dias muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, profetizar é pregar, irmão. Preste atenção, vai ter pregador no inferno. É isso que Jesus está dizendo. Nós não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios, vai ter exorcista no inferno. Em teu nome não fizemos milagres. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, malditos, vós os que praticais iniquidade. Irmãos, eu tremo quando eu leio isso. Eu estou em paz porque eu sei que fui redimido, mas vai ter pregador no inferno. Vai ter expulsador de demônio no inferno. Vai ter gente que orava e Deus curava. Inferno. Porque não andou com Jesus. Porque não creu no Filho de Deus. Porque se achava bom. Porque se revestiu de justiça própria. Meu irmão, um dia a trombeta vai soar. Cristo voltará. Onde você estará? Ou nós não sabemos se estaremos vivos, amados irmãos, daqui a 5 minutos. Se nós tombarmos hoje, onde abriremos os olhos? Na presença gloriosa de Jesus ou no lago de fogo e enxofre, onde seremos torturados pela ira de Deus eternamente? Onde você estará? Meu irmão, olhar para esse texto, eu quero lhe dizer que essa mensagem é muito séria e por isso ela comoveu demais o meu coração. Essa mensagem mostra do que depende o seu destino eterno. Se você tombar hoje, vai para o céu contemplar o Senhor? Ou vai para o inferno? No inferno vai estar cheio de gente que frequentava a igreja. Mas não vai ter nenhum verdadeiro crente. Meu irmão, você diz que converteu, mas ainda continua flertando com o mundo. Ainda continua tendo prazer nesse mundo. Ainda quer se deleitar em coisinhas da carne, festinhas da carne. Ainda quer usar a Santa Mulher de Deus, roupinhas que atraem os homens e mostram que o seu coração não está em Cristo Jesus. Você, santo varão, diz que é crente, mas entra no trabalho, sua boca só fala palavrão. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você não pode ver uma mulher que não é a sua. Você olha para ela e tira a roupa dela o tempo todo com seus olhos. Você é crente ou é falso crente? Não dá para brincar, irmãos. Ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores. Mas, amados irmãos, não dá para viver uma vida de brincadeira. A mão do Senhor está nos sustentando. Um dia a trombeta vai soar, o tempo vai acabar. Como está seu relacionamento com Jesus? Se você é um verdadeiro crente, se regozije, exalte o Senhor. E peça a Deus para te guardar, para que você caminhe em fidelidade. Se você é um verdadeiro crente. Mas se você é um falso crente, nessa noite o Senhor tem misericórdia de você uma vez mais. Olhe para os seus pecados, confesse a hipocrisia da sua vida. Confesse que você tem falado mal do Senhor. Confesse a sua disfarçatez. Confesse que você só serve a Deus para receber algo em troca. Confesse em nome do Senhor Jesus que você acusa Deus de injusto. Confesse que você tem mais prazer no mundo do que no Senhor. Confesse, chore, reconheça, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas além de confessar, pare de achar que você é bom.
E pare de achar que Deus tem a obrigação de te dar algo em troca. A única coisa que Deus tinha a obrigação de te dar era o inferno, que é o que você merece. Mas Deus tem te dado muita coisa boa. Então, em nome de Jesus, creia no Filho de Deus. Entenda que nenhum de nós é bom, todos nós somos pecadores miseráveis e merecemos a ira do Senhor. Se nós temos recebido algo de bom do Senhor, é pura graça, é por seu doce amor, é por sua misericórdia. Sabe por que você é abençoado, irmão? É porque Deus pisou nesse chão. É porque Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. É porque Deus sorriu na nossa terra. É porque Deus abraçou as criancinhas. É porque Deus curou os cegos, os coxos, os enfermos, os surdos e os mudos. É porque Deus, amado irmão, tolerou o seu pecado. É porque Deus se fez homem e foi, querido, numa grande depressão ao jardim do Getsemane, transpirando sangue, mas continuou fiel ao seu decreto eterno. É porque Deus, homem, foi à cruz. E quando estava ali, recebendo a espada do Pai, de braços abertos, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Deus meu, por que me tens desamparado? O Pai deixou cair sobre ele toda a ira que você merecia, que eu merecia. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando ele gritou: Tetelestai! Está pago! O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O véu tinha a espessura de uma parede grossa. E a presença de Deus, então, está livre para encher o coração de Deus, dos crentes de Deus, em todos os rincões da terra. Aqueles que creem que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que Jesus é o Filho de Deus, que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, ressuscitou e vivo está, domina sobre tudo e virá em glória nos buscar. Creia em Jesus e você será salvo! Que você se arrependa dos seus pecados nessa noite. Confie no Senhor. E que no dia final, quando nós estivermos ali, naquela grande multidão, você possa ouvir o Senhor te dizendo, de braços abertos: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que lhe foram preparadas. Que Deus faça de você um verdadeiro crente, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Oremos.